Fala aí, meu povo, tudo tranquilo, tudo na paz? Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que tranquilo. Como prometido para vocês, acabou botânica, né, cara? Graças a Deus, não tem mais aula de plantinha, pelo menos não por enquanto. Não adianta se animar, não. Mas a gente acabou nosso conteúdo da área de fisiologia e histologia na botânica, tá? E aí a gente agora tá dando entrada num outro assunto, tá? Que é um assunto mais bacana, mais animador, acredito eu que vocês vão gostar, que é o nosso corpo humano. Para a gente falar um pouco sobre o corpo humano, primeiro a gente tem que entrar, quer dizer, entrar não seria bem a palavra, né? A gente tem que estudar por camadas. Então a gente vai estudar por camadas exatamente de fora para dentro. E começamos a estudar de fora o que nós chamamos de sistema tegumentar. O sistema tegumentar, né, num geral, é o que a gente estuda sobre a nossa pele, tá? E a gente sabe que a nossa pele, ela é uma região estratificada. Eu tenho camadas, camadas e camadas. No nosso caso, seres humanos, mamíferos, mas em algumas outras espécies, essa divisão, essa estratificação não existe. Ela é basicamente uniestratificada, tá? Mas a gente vai entender isso um pouco melhor no decorrer da aula, tá? Então o que a gente precisa entender? Em primeiro lugar, a gente tem uma proteção, tá? O tegumento, como é chamado no sistema tegumentar, esse tegumento nos seres vivos, ele tem algumas funções. E uma das principais funções é a de proteção do meio externo, tá? Mas lá na frente, quando a gente for falar sobre as funções específicas, a gente vai entender melhor. Mas a principal delas é a de proteção do nosso meio externo para o meio interno. E vice-versa, tá? Esse tegumento, ele vai impedir, por exemplo, a penetração de algum patógeno, vai impedir, por exemplo, a perda de água para o meio externo, a entrada de água do meio externo para o meio interno, tá? Então essa é a é a característica principal do nosso tegumento. Elas são divididas normalmente, generalizando, em duas partes. Nós temos a epiderme, que é a camada mais externa, e nós temos a derme, que é a camada mais interna. Mas nos casos exclusivamente das aves e os mamíferos, isso a gente está falando no caso dos vertebrados, tá? No caso das aves e dos mamíferos, nós temos uma camada extra, que nós chamamos de hipoderme, que é aquela camada que nós conhecemos, por exemplo, quando a gente vai tomar uma injeção, alguma coisa do tipo, uma vacina, aquela famosa subcutânea. A subcutânea é exatamente isso, é a camada extra que a gente tem do nosso tegumento. E a gente vai entender um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Então aqui, ó, eu botei uma imagem para vocês verem a classificação, a separação de cada uma delas. Eu tenho a epiderme, que é a área mais externa, eu tenho a derme, que já é uma área mais interna, e eu tenho a hipoderme, no caso das aves e mamíferos, que é a área final de divisão entre pele e músculo, tá? Tecido epitelial e músculo, beleza? E aí agora a gente vai falar sobre cada uma delas aqui. No caso da epiderme, ela é feita de um tecido que nós chamamos de tecido epitelial pseudoestratificado, não, pluriestratificado pavimentoso. Lembra quando a gente estava falando sobre tecidos epiteliais e tudo mais, lá um tempo atrás? No ano passado, até, né? No primeiro ano. A gente estava falando sobre o tipo de tecido epitelial, estratificado, não estratificado, pavimentoso e tal. No caso da epiderme, ela é um tecido pluriestratificado, tá?
Por que pluriestratificado? Porque ela possui várias camadas. Assim, voltando aqui só para deixar bem claro, como o próprio tegumento animal, como eu falei para vocês, ele pode ser dividido em dois. Dividido em dois não, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser estratificado ou então uniestratificado, né? Ele pode ser pluriestratificado ou uniestratificado. Pluriestratificado, como eu tenho, no caso, várias divisões, várias estratificações. Como em a maioria dos seres vivos. Ave, réptil, mamífero, enfim, eu tenho derme, eu tenho epiderme, derme e hipoderme. Já em alguns invertebrados, né, alguns selenterados, a minhoca, por exemplo, tenho também o gafanhoto, enfim. Esses invertebrados, eles possuem tecido uniestratificado. O tegumento deles só possui uma camada de célula, enquanto no nosso eu tenho várias camadas de célula, beleza? Então, voltando aqui. Então, eu tenho a epiderme. A epiderme ela é separada basicamente em 4 pavimentos. Esses 4 pavimentos têm esses nomes: a camada córnea, a camada granulosa, a camada espinhosa e a camada basal. A camada córnea da epiderme é a área mais à frente, literalmente mais externa, né? Que ela vai ter uma quantidade bem grande de quê? De proteínas queratinizadas. Por essas células serem queratinizadas, ter uma grande quantidade de queratina, essas células acabam morrendo. Então, por isso que é normal, é o certo a gente falar que a área externa da nossa pele, né, por exemplo aqui no nosso braço e tal, ela é composta por células mortas. Por que células mortas? Porque essas células são queratinizadas e por serem queratinizadas, elas acabam se tornando impermeáveis. Por elas serem impermeáveis, elas não têm troca de substância, nem água, nem nutriente, nem nada. Então elas acabam morrendo. Essa camada córnea, ela está sofrendo ali, constante substituição. As células estão ali, constantemente se renovando. Mas se renovando aonde? Na camada granulosa. A camada granulosa ou camada granular, ela é caracterizada pelas células poligonais que tem um núcleo central, são células vivas e tal. São elas que estão sempre ali, substituindo aquela camada córnea, tá? Então, aquela camada córnea que é feita de células mortas vão ser com o tempo, todos os dias, toda hora sendo renovada. Apesar de nós não enxergarmos isso, mas o nosso tecido epitelial constantemente está sofrendo microescamações, ou seja, está escamando, descascando o tempo todo. Por quê? Morrendo células, liberando células mortas e entrando no lugar outras células que vão ser queratinizadas também, que são essas células da camada granulosa. Mais abaixo da camada granulosa, eu vou ter a que a gente chama de camada espinhosa. Na camada espinhosa, eu tenho células também de formas poligonais, tá? E elas são unidas por causa de algumas projeções que são feitas no citoplasma. Uma grande quantidade do que nós chamamos de desmossomos, que são aquelas ligações celulares, sabe? Então essas células, elas são extremamente unidas, extremamente que a gente chama de justapostas, entendeu? E ela é formada basicamente pelo quê? Glicoproteínas e lipoproteínas, beleza? E abaixo delas nós temos a nossa tão conhecida camada basal. A camada basal, ela é encontrada nas células que vão sofrer constantemente mitose, tá? Vão estar sempre se replicando ali. E é nela que são encontradas a substância, a célula que nós chamamos de melanócito. O melanócito é ele que é o responsável por fazer a liberação de uma substância chamada de melanina. É uma substância responsável por filtrar os raios solares, tá? Na nossa pele. São eles que vão fazer o filtro desse raio UV e também quem vai dar
cor a nossa pele. Então, por exemplo, quanto mais quantidade de melanina, mais escuro é o meu tom de pele. Eu, que sou branco igual uma cera, produzo pouquíssima melanina. Já aquele cara que é preto, ele já vai ter uma quantidade de melanina muito maior. Então, consequentemente, não é uma regra e não é para se andar no sol à vontade, principalmente de Roraima, pegando aquele solzinho de 48 graus, não é para andar sem proteção. Mas as pessoas que têm a pele preta, normalmente, têm uma capacidade de absorção dos raios solares muito melhores do que nós de pele branca. Porque a quantidade de melanina que a pessoa preta tem vai ser, capaz de absorver raio solar ultravioleta muito melhor do que a minha. Beleza? Então essa é a nossa primeira camada, a epiderme. Aí, mais abaixo, nós já entramos na derme. A derme, ela está, obviamente, logo abaixo da epiderme e é nela que nós temos a maior quantidade de componentes e estruturas do nosso tecido epitelial. É na derme que vai ser encontrado vaso sanguíneo, vaso linfático, início, pontuação de musculatura, alguns corpúsculos, glândulas sudoríparas, glândula sudorípara, glândula sebácea, terminação nervosa, tudo vai estar alojado nessa derme, tá? Então é na derme que eu começo a ter sangramento, é na derme que eu vou ter o fator sensorial, tá? Porque eu tenho a presença de mecanorreceptores e de termorreceptores. Ou seja, são estruturas, receptores responsáveis pela percepção do contato físico, tá? Do contato mecânico e do contato sensorial, de temperatura, por exemplo. Tá? Então, eu consigo sentir o toque e também consigo sentir o fogo queimando, mas não é uma mesma estrutura que está identificando esses fatores externos. O toque são mecanorreceptores e a temperatura, no caso do fogo, a queimadura, são termorreceptores, tá? Então é na derme que está presente todas essas estruturas. E nós temos a nossa falada hipoderme, que é exclusiva de aves e de mamíferos. A hipoderme, ela é basicamente constituída por célula de tecido adiposo. É célula adiposa, tá? Gordura. E ela é altamente vascularizada. Uma das coisas que a gente precisa ter atenção na hipoderme é o seguinte: a hipoderme é ela responsável por uma coisa bem incômoda em 90% das mulheres desse mundo. Uma coisa chamada de celulite. Como que se forma a celulite no corpo do ser humano, principalmente das mulheres, que são mais propensas a ter do que homens? Eu tenho uma quantidade específica de gordura na minha hipoderme. Então eu tenho uma estratificação bem delimitada, bem linear, bem retinha. Eu tenho epiderme, eu tenho derme e eu tenho a hipoderme numa quantidade padrão, normal. Quando eu excedo essa quantidade de gordura na minha hipoderme, nessa região do tecido epitelial acumula uma grande quantidade de gordura, essas células, elas tendem a o quê? Aumentar de tamanho. Essa célula adiposa aumenta de tamanho, porque ela aumenta a quantidade de gordura, aumenta o nível de água, ela cresce. Nesse crescer dessa camada da hipoderme, no crescer de célula, esses vasos sanguíneos começam a ficar o quê? Constrictos, apertados, porque eu tenho hipoderme, né? Eu tenho as células do tecido adiposo ali, gordura, e no meio disso tudo eu tenho vaso sanguíneo ali, tá? Entrelaçado. Quando essas células aumentam de tamanho, elas acabam
espremendo esses vasos sanguíneos ali dentro. Junto dessa constricção dos vasos sanguíneos, ele acaba retraindo os tecidos acima deles, ou seja, a minha derme e epiderme começam a criar ondulações. Por quê? Porque é como se, imagina assim, ó, eu tenho uma linha aqui em cima é a minha derme, tá? Aqui eu tenho uma linha e aqui embaixo eu tenho tecido adiposo da hipoderme. Quando esse tecido adiposo cresce, é como se ele puxasse essa linha. E quando ele puxa essa linha para baixo, a pele tende ao quê? A encurvar para baixo, fazer essa curvatura para baixo, criando esse aspecto de ondulação. Por isso aparece aquele monte de furinho, aquele monte de buraquinho na celulite. Porque é uma região onde está, ó, constantemente com as células adiposas dilatadas, de grande ali naquela região. Beleza? Então eu vou ter ali, ó, um aumento daquela região, daquelas células adiposas, que vai puxar o meu tecido epitelial, a derme, minha epiderme, para baixo em certas regiões, formando essas cavidadezinhas. Por isso que normalmente quem tem muita celulite faz o tratamento de quê? Aquela massagem linfática, aquela crioterapia, né, para fazer o congelamento das células adiposas. Para quê? Para tentar diminuir a quantidade de gordura localizada naquela região. Se eu diminuo a quantidade de gordura, obviamente o meu tecido tende a voltar ao normal, ok? Então essas são as nossas 3 estruturas do tegumento animal. Epiderme, derme e hipoderme. Beleza? Cada uma delas explicadas. E aqui, como eu falei para vocês, a gente tem as funções. E no tegumento, ele é responsável, como eu falei para vocês, ó, proteção mecânica contra micro-organismos patogênicos, excessiva hidratação e raios luminosos, assim como excessiva hidratação, ou seja, deixar entrar água demais, ele também é responsável por evitar a saída de água em excesso. Recepção de estímulos do meio externo, como eu falei para vocês, a sensibilidade, devido que é a presença de corpúsculos sensoriais, ou seja, eu tenho mecanorreceptores e termorreceptores. A excreção de resíduos do metabolismo é extremamente importante, como por exemplo, o nosso suor, a nossa oleosidade da pele. Isso tudo é extremamente importante para a regulação do nosso metabolismo. A respiração cutânea nos anfíbios. Então, por exemplo, os sapos. Os sapos, para quem não sabe, eles possuem respiração cutânea. Assim como algumas lesminhas também, aquela sanguessuga, o caracolzinho, o caramujo africano, né? O pessoal tem aquela maldade de pegar e jogar sal em cima do bicho, aí o bicho dá uma bolha assim, estoura tudo. Por quê? Porque o sal, como o próprio nome está dizendo, né? Sal vai fazer o que com o animal? Fazer uma desidratação imediata. Ele respira pela pele, entendeu? Então ele começa a perder água excessivamente pela pele. E nisso leva à morte do bichinho. Regulação da temperatura do corpo. Aí a gente vai falar no próximo slide, tá? Sobre homeotermia. O que é homeotermia? Aqueles animais, aqueles seres que conseguem ou não regular sua temperatura do corpo, tá? Regulação da concentração de sais nos líquidos corpóreos, que é a homeostase, é o nosso equilíbrio do corpo, lembra? Acúmulo de substância de reserva, como a gente acabou de falar da hipoderme, ela que é responsável por fazer o quê? Aquele acúmulo de gordura ali. E essa gordura tem extrema importância, não está ali à toa. É ela quem vai funcionar como agente térmico. Quando a gente está numa situação de muito frio, por exemplo, e se eu tenho literalmente mais gordura no corpo, esse frio ele vai ser barrado um pouquinho. Eu vou ter menos sensação de baixa temperatura interna, porque a minha camada de tecido adiposo está impedindo, tá? Ele serve como uma proteção térmica. Nutrição de filhotes, tá? No caso dos mamíferos, o tecido epitelial, ele tem uma especialização que são
o que? As mamas nas mulheres, certo? Fazendo a produção das glândulas, com as glândulas mamárias, a produção de nutrientes para aquele filhote. Locomoção nos peixes e alguns anfíbios. Peixe possui o quê? Escama. Escama é algo extremamente importante, assim como as barbatanas, como algumas áreas, alguns peixes em específico possuem, para o quê? Ajudar na sua locomoção e na sua proteção, as escamas no caso. E nas aves, por exemplo, as penas. As penas nascem da onde? Do tegumento animal, do tecido epitelial das aves. Então também serve como um meio de locomoção. Ataque e defesa, como por exemplo, o chifre de um boi, do boi, tá? As unhas de um lobo, de um cachorro, de um gato, que são feitas ali de queratina, tá? Também serve então como ataque e defesa. Também faz parte do tegumento, vem do nosso tecido epitelial. E a identificação sexual. Por que identificação sexual? Você já viu que na natureza existem espécies de animais, por exemplo, que possuem, vamos supor, cores diferentes. O pavão, por exemplo, que tem aquela cauda toda bonita, toda brilhantada, é o macho. A fêmea não produz aquele tipo de tegumento, aquelas penas. Somente o macho. Para quê? Para poder atrair a fêmea. Então a gente consegue também fazer a identificação sexual das espécies através das cores que é, por exemplo, aquela pena ou aquele pelo do animal tá demonstrando, entendeu? A gente sabe que, por exemplo, na selva, você tem um gorila e o gorila, normalmente o alfa, ele tem as costas dele prateada, né? A gente sabe que aquele dali é o gorila alfa do bando e, consequentemente, é o macho, porque é somente o macho que vai se transformar no alfa daquele bando. Se não tem aquelas costas prateadas, é uma fêmea. Ou pode ser um macho, mas não é um macho alfa, entendeu? Então a gente também tem esses tipos de identificação. E aí aqui a gente está falando sobre o quê? Os endotérmicos e ectotérmicos. É aquela situação que eu falei da homeotermia. O que é um ser endotérmico e um ser ectotérmico? O endotérmico é aquele ser que consegue fazer o controle da sua temperatura independente do ambiente externo. Então, por exemplo, os mamíferos, nós, seres humanos, pode estar o frio de 15 graus, como pode estar o calor de 35, que a nossa temperatura interna vai continuar sendo uma média de 36 a 37,3. O nosso corpo, o nosso organismo consegue regular essa temperatura. Já os ectotérmicos, na sua grande maioria répteis e anfíbios, eles não possuem essa capacidade de regular a temperatura do próprio corpo. Eles precisam do meio externo para regular, como por exemplo o sol. Seja provavelmente aqui em Roraima a gente vê muito iguana, por exemplo. Então você provavelmente já viu uma iguana lá em cima do muro pegando um sol, ou em cima de uma pedra, ou no meio do gramado, mas está lá, ó, torrando no sol. Por quê? Esses que são chamados de animais de sangue frio necessitam da ação do sol para regular a temperatura do próprio sangue, do próprio corpo, para manter uma temperatura padrão. Nós, mamíferos, somos conhecidos como animais de sangue quente, porque nós conseguimos fazer a regulação da nossa temperatura, manter o padrão em nossa temperatura. Como que isso acontece? A nossa variação termal, né? Nossa variação de temperatura é baseada em cima do bombeamento do sangue, do nosso metabolismo ser mais acelerado, dos movimentos do nosso corpo. Isso tudo influencia na regulação da nossa temperatura. Já nos ectotérmicos, eles normalmente vão ter um metabolismo um pouco diferenciado de acordo com a sua temperatura. Então, para eles terem um metabolismo mais
acentuado, mais acelerado, eles precisam regular a temperatura do seu corpo. Então, normalmente, quando você vê uma cobra, por exemplo, parada no meio da estrada, no meio do sol, ela está buscando o quê? Energia. Mas para ela buscar energia, ela precisa o quê? Regular a temperatura do seu corpo. Então, ela regula a temperatura do corpo para aumentar a taxa de metabolismo dela. Entendeu? Já conosco, mamíferos, já acontece ao contrário. Eu, quando estou com meu nível de metabolismo acelerado, quanto mais quente for, menor a minha taxa de metabolismo. Quanto mais quente, o meu metabolismo acelera novamente quando a temperatura ultrapassa um limite aceitável. Tá? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tô num local de frio, muito frio, 10 graus de temperatura, tá? Aquele frio tá rachando o coco mesmo. O meu metabolismo tende a ser alto, porque, ó, eu tenho que fazer o meu corpo trabalhar mais para poder manter a temperatura interna, ok? Então, se eu tenho uma temperatura aqui fora fria, o meu corpo tem que trabalhar para poder se manter aquecido, já que nós somos endotérmicos. Quando a minha temperatura começa a elevar, o meu metabolismo começa a o quê? Cair. Por quê? Porque está muito quente. Se lá fora está mais quente que o meu próprio corpo, o meu corpo tem que dar uma desacelerada. Porque senão ele vai entrar em colapso. Já que lá fora está quente, muito quente, aqui dentro eu não posso ficar tão quente. Então o nosso corpo internamente ele se regula de acordo com a temperatura do ambiente. Diferentemente dos ectotérmicos, que necessitam da temperatura do meio para regular a temperatura interna. Eu botei esse gráficozinho para vocês poderem entender essa variação de temperatura e metabolismo no corpo, ok? Pessoal, é isso daí. Nenhum bicho de 7 cabeças, é um negócio simples, rápido, papum. Damos início logo ao nosso tema. Nossos assuntos sobre sistemas, nós vamos começar a falar sobre, como já falamos, de tegumento animal, nós vamos falar sobre sistema digestivo, respiratório, enfim. Nossas próximas aulas prometem, ok? Galera, um forte abraço, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida já sabem, podem falar comigo numa boa e tô aí para ajudar vocês, falou? Um forte abraço, beijo e fui!